Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao projeto Sem Medo de Ser. Aqui eu te ensino a vencer o medo e a ansiedade e te ajudo a assumir o controle da sua vida de maneira prática, com base no mundo real, no mundo em que vivemos. Hoje eu vou contar um pouco da minha história. Escolhi falar da minha vida e da minha jornada através daquilo que mais me desafia e que mais me fascina: as montanhas e a psicologia. Nas montanhas eu vivo intensamente e na psicologia eu ajudo as pessoas a escreverem as suas próprias histórias. Esse vídeo conta a minha história, pelo menos algumas das mais importantes passagens de uma vida. Dois dias após o meu aniversário, em maio de 2019, eu estava exatamente aqui, nesse lugar com amigos. Em um certo momento, ao me abaixar, eu senti uma dor na coluna. Isso foi só o começo. No dia seguinte, iniciou o meu martírio. Eu passei o ano com dores intensas, sem conseguir andar direito, sem conseguir sentar, deitar ou sem conseguir dormir. Fiz diversos exames clínicos e recebi um prognóstico que indicava que eu não conseguiria mais pôr a mochila nas costas. Ou seja, eu não voltaria a subir as montanhas. Uma lesão me obrigou a parar, a tratar do problema, fazer fisioterapia e principalmente dar um novo significado à minha vida e a respeitar o tempo. Em 2019, naquela tarde de maio, eu comecei a entender que o tempo é indiferente a tudo e a todos. Ele não é nem amigo e nem inimigo. Ele apenas passa. De uma hora para outra, me vi sem tempo. Olhei para frente e tive medo de não voltar a viver o extraordinário. Então, em meio a uma tempestade, eu resolvi ajustar o rumo e seguir em uma nova direção. Resolvi não deixar na mão do tempo nem no capricho do destino o que iria acontecer comigo. Decidi valorizar o tempo que me restava. Eu decidi continuar ousando e vivendo uma vida extraordinária. E também decidi que era chegada a hora de retribuir para o maior número de pessoas o que eu vivi e o que eu aprendi. Veio 2020 e com ele o isolamento decorrente de uma pandemia que afastou as pessoas do convívio das outras pessoas. Porém, felizmente para mim, eu já tinha escolhido um novo sentido para a minha vida. Já sabia que o tempo não para e que voltaria a subir as montanhas da minha vida. Nasci na primavera de 72, aqui na ilha de Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou filho adotivo e nunca percebi ou senti qualquer diferença por não ter o mesmo sangue do meu pai e da minha mãe. Fui e sou o filho verdadeiro, pois família é aquela que escolhemos e não necessariamente aonde nascemos. Nas escolas por onde passei, eu era o mais popular. Minha fama se destacava pela capacidade de aglutinar pessoas em torno do que eles chamavam ser uma criança indisciplinada. Como falavam na época, eu era muito atentado. Nunca fui um exemplo em termos de boas notas, mas nunca reprovei de ano. Quando a situação ficava complicada para o meu lado, parava tudo e eu focava nos estudos para não reprovar. Eu sempre conseguia me recuperar. Mas eu não era um aluno padrão. Eu colecionava advertências e suspensões por ser indisciplinado. Eu aprontava tanto que rapidamente me tornava o centro das atenções em cada uma das escolas por onde eu passava. E eu passei por várias. Fora dos muros escolares, eu vivi o mundo das ruas. Vivi a liberdade nas brincadeiras e na ousadia praticando esportes de todo tipo. E na criatividade eu usava para me reinventar. Na falta de dinheiro, eu criava soluções divertidas que me proporcionavam uma infância intensa e rica de relações humanas. Desde cedo, eu conheci o mundo das pessoas mais ricas da cidade. Frequentava ambientes que estavam economicamente muito além da minha realidade. Por outro lado, sabia fazer fogo nos fogões de lenha, cuidar das galinhas e, vez ou outra, abrir o galinheiro e criar um verdadeiro caos. A propósito, o caos era o meu sobrenome. A minha infância foi a base constituinte daquilo que eu me tornei. Virei quase um ambientalista e explorador da natureza. Participei de grupos, de associações e de movimentos sociais.
Logo mais à frente, na minha adolescência, eu criei uma associação de ambientalistas. Vivíamos fazendo passeios ecológicos e campanhas de reflorestamento. No ensino médio, eu participei intensamente do movimento estudantil. Na minha época, eu fiz parte da história nacional das manifestações de rua. Em cima de carros de som, eu rodei por muitos lugares do Brasil. Me destacava por encontrar soluções onde os outros já haviam exaurido a sua capacidade criativa. Quando os outros desistiam, eu persistia e alcançava os objetivos desejados. Nunca desistia de uma batalha. Viajava de cidade em cidade organizando grêmios estudantis e, mais tarde, os diretórios acadêmicos nas universidades. Eu fui um típico adolescente urbano que amava viver no mato. Para entender melhor todo esse meu lado selvagem, eu vou falar da minha primeira montanha. Na verdade, da primeira montanha que eu não subi. Certa vez, o meu pai me levou para conhecer uma montanha. Eu tinha 7 anos de idade. Estava cercado de mato, árvores, espinhos, insetos, cobras e sei lá mais o que uma criança com uma imaginação fértil poderia imaginar. Muito antes de chegar lá em cima, lá no cume, o medo tomou conta da minha vontade de conhecer o mundo das montanhas. E aos prantos e gritos eu pedia para voltar para casa. Do meio do caminho, eu voltei chorando no ombro do meu pai. Aos meus 7 anos, eu não consegui chegar no topo da Pedra Branca. Mas toda vez que eu volto aqui, eu fico imaginando em qual lugar dessa montanha eu estava chorando com medo do desconhecido quando eu era criança. Posso até arriscar que foi o meu primeiro ataque de pânico. Recordo sempre daquele dia e também passei a acreditar que longe é um lugar que não existe. Mesmo não chegando aqui em cima, acho que foi a partir daquele momento que a minha relação com a natureza selvagem se consolidou. Uma semente caiu nos meus olhos e, regada com muitas lágrimas, cresceu e floresceu. Me tornei um amante da natureza, das matas, dos rios, dos animais, cachoeiras, mares, ilhas e, lógico, das montanhas. Naquela manhã, ficou registrado na minha memória o desafio de voltar aqui, no Morro da Pedra Branca, e superar aquele medo. Desde então eu passei a apreciar a vista das montanhas. Conheci pessoas e superei os meus limites. Atravessei oceanos e subi até vulcões. Fui do fogo ao gelo, da chuva ao sol. Hoje já são mais de 70 montanhas em diferentes países. Em uma conta aproximada, somando todas as vezes que subi montanhas e vulcões, já são mais de 250 mil metros de altitude vencidos. Imagine isso se fosse possível contar os passos dados, ou nos obstáculos encontrados pelo caminho, nas quedas, nas dores, no frio que eu passei, na fome que eu senti. Foram muitos desafios vencidos, muita superação. É como eu sempre falo, seremos lembrados pelas pegadas que deixamos. E as minhas pegadas não foram só na natureza selvagem. Conheci castelos e museus, praças, vilarejos e aldeias. Conheci palafitas, mansões e paraísos naturais. Vi e vivi na selva de pedra das grandes cidades. Conheci pequenas populações e as grandes metrópoles. Por onde andei e por onde ando, percebo em cada olhar uma nova forma de ver o mundo. A história e a vida das pessoas me permite compreender melhor os sentimentos e as suas emoções, os seus medos e as suas angústias. Aprendo com as pessoas e com cada história uma nova lição. É como mergulhar nas profundezas da consciência da história humana e aprender cada vez mais. Cada pessoa, cada cultura, cada lugar. Tudo isso me ensinou um pouco sobre tudo aquilo que eu me tornei. Pobres ou ricos, cultos ou analfabetos, são pessoas de todo tipo, que não fogem da sua natureza humana. E é isso que me encanta e me desafia. Através das diferentes culturas, através das infinitas singularidades históricas, eu conheci e continuo conhecendo novos saberes. Quando eu ando por aí e por ali, as pessoas perguntam se eu não tenho medo. E eu respondo que tenho, e são muitos. Eles fazem parte da minha existência.
Aprendi com medo a ter coragem e a superar cada desafio sem medo de ser. Por isso eu me lanço ao mundo conhecendo e vivendo intensamente. A década de 90 foi palco do desfecho de um dos capítulos mais importantes da história da saúde pública no Brasil. Em 1990, eu comecei a participar dos debates sociais e da intensa batalha política, onde após quase 2 décadas de gestação, nasceu oficialmente o SUS, Sistema Único de Saúde. Finalmente, a saúde deixava de ser um problema individual e se torna um bem público. Na época, eu conheci muitas pessoas que atuavam na área da saúde pública. Tive os meus primeiros encontros com a psicologia. Me deparei com psicólogos que compartilhavam comigo das mesmas compreensões de mundo e das pessoas. Foi quando começou o desejo e a construção pelo conhecimento psicológico, pela busca incansável rumo à compreensão do ser humano. Na época, descobri que sofrer nem sempre é uma escolha, mas sair do sofrimento é. Você pode não ter escolhido os acontecimentos que te derrubaram, mas poderá escolher o caminho para se levantar e seguir em frente, e subir até a sua montanha, e de lá ter a vista que tanto deseja. 10 anos se passaram até que o encontro com a psicologia se tornou formal. Em 2003, já com uma grande bagagem sobre os ombros e muito conhecimento adquirido, eu ingressei no curso de Psicologia da Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina. Durante muitos anos, a universidade foi a minha casa. Hoje eu ainda ando por aqui com nostálgica alegria. Além de me tornar psicólogo pela Unisul, aqui eu também fiz a minha pós-graduação em Psicologia Clínica Existencialista. Do universo acadêmico, eu nunca me afastei. E é onde eu convivo diariamente compartilhando o que eu aprendi. E, sobretudo, aprendo o que eu ainda não sei. E eu pouco sei diante do vasto conhecimento acumulado pela ciência e toda a humanidade. Ao longo desses anos, dediquei muito tempo à psicologia organizacional, a desenvolver pessoas e gerenciar organizações. Nunca me afastei das aventuras, nunca deixei de viajar pelo mundo e conhecer lugares e pessoas. Ter um currículo repleto de cursos, formações e treinamentos são de extrema importância para mim. Investir o meu tempo nos livros amplia o meu horizonte. Isso tudo permite dedicar a minha vida a conhecer o ser humano, que é aquilo que me fascina. Por isso que eu dedico diuturnamente o meu tempo à psicologia clínica. Investir esse tempo e energia para buscar o estreito encontro entre a teoria e a prática, entre o real e o imaginário. Essa vem sendo a minha tarefa no meu dia a dia, no meu fazer diário. A formação contínua é um caminho essencial para aperfeiçoar o conhecimento e retribuir às pessoas tudo aquilo que eu aprendi e que ainda tenho a aprender. Eu sempre criei novas realidades, novos projetos e novas carreiras. Dedico a minha vida a explorar e criar experiências transformadoras que possam inspirar e ajudar as pessoas a fazerem novas escolhas, construírem os seus projetos e desenvolverem sentidos para as suas vidas. No mundo em que vivemos, não somos felizes o tempo inteiro, mas podemos construir muitos momentos de intensa felicidade. E por falar em felicidade, ela não está em um determinado lugar, não é uma estação a qual chegaremos. A felicidade está na forma como você escolhe caminhar no mundo. A jornada é mais importante que a chegada. E a sua vida será boa se você tiver histórias para contar. E se quiser a minha ajuda, eu estou aqui. Fique bem e conte comigo.